Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Amor Operacional. Nesta videoaula vamos resolver o exercício de um exame de transferência de calor. Bom, o exercício diz o seguinte: para a figura dada, neste caso esta figura, calcular o calor que atravessa e a temperatura na junção 2, 3 e 4, não é? 2, 3 e 4, é aqui. E sabendo ainda que a parede tem 1 metro de largura, não é? É esta dimensão para lá, não é? E aqui dá-nos a condutividade deste primeiro material, que é de 2,3 watts por metro graus Celsius, e a condutividade do material 2, que é de 3 watts por metro graus Celsius. Depois, temos a condutividade de 3, que é de 4,5 watts por metro graus Celsius. E também dão-nos já os valores ou as constantes de convecção deste lado, não é? Temos um determinado ambiente e do outro lado temos um outro ambiente, não é? E mais para cá temos um ambiente que se encontra a temperaturas elevadas, nesse caso 200 graus Celsius. E mais para cá a gente consegue perceber que temos um ambiente a 40 graus Celsius. Então o que a gente quer saber é qual é que é o calor que atravessa aqui, ou que está mais ou menos entre este ambiente e este ambiente, e queremos saber qual é a temperatura aqui nesta junção. Então, sendo assim, primeiramente, o que a gente vai fazer é calcular a área lateral, não é? Porque o calor, ele não penetra daqui, posso assim dizer. O calor vem mais ou menos de cá, então atravessa uma parede, não é? Que é mais lateral, uma parede, isso aqui está mais ou menos assim, não é? Portanto, o calor penetra aqui. Este é o calor a penetrar. Portanto, a área de penetração não é esta área que é mostrada aqui. É aquela outra lateral lá. Esta é a área que a gente tem que calcular. Para todo problema, a área de penetração é aquela lateral. Então, vou só apagar aqui. E vamos começar calculando as áreas laterais, não é? Para o primeiro material, para o segundo, terceiro e o quarto. Portanto, a área para o primeiro material, que eu vou chamar de A1, vai ser igual simplesmente a esta altura que eu posso chamar simplesmente de A vezes a largura. A largura, não é? É a dimensão horizontal, não é? Penetrando no plano, não é? Portanto, vezes a largura. E tenho que a área 2, por sinal, se aqui é 1 metro, significa que esta dimensão é metade desta, não é? Então vou ter que a área 2, posso simplesmente dizer que é o quê? É a metade, não é? É a metade da área 1. Porque se formos a perceber, a largura é a mesma diferença da altura. Significa que a área 2 é metade da área 1, e por sinal a área 3 é igual à área 2. E também temos que a área 4 é igual à área 1. Por quê? Porque eu tenho a mesma altura, tenho a mesma largura, não é? A diferença só está mais ou menos aqui, onde essas duas são iguais, assim como essas duas. Então vamos só calcular a primeira área. Eu vou ter que neste caso, a minha altura, que eu chamei de A, é de 2, vezes a largura, que é de 1. Portanto, tenho que a primeira área é de 2 metros quadrados. Então, a segunda área é metade da área 1, significa que vai ser 1 metro quadrado. E a área 3 é a mesma que a área 2, significa que vai ser também de 1 metro quadrado. E temos que a área 4 é a mesma que a área 1, que é simplesmente de 2 metros quadrados. Portanto, o que acontece é que a gente aqui tem um ambiente, por exemplo, aqui a gente pode ter ar, não é? Do outro lado a gente também pode ter o ar, mas a diferentes temperaturas. E o ar tem uma determinada resistência à condução de calor. Como podemos perceber, aqui há um decréscimo de temperatura. Se há um decréscimo é porque o calor tem uma certa dificuldade, não é? Em se fazer conduzir em um determinado material.
Portanto, vamos calcular essa resistência à condução do calor. Primeiro, para o ambiente, aqui, dependendo, pode ser ar, pode ser um vapor, pode ser água escoando, depende. A gente vai representar, vou só colocar aqui com uma caneta diferente para perceberem a esquematização, mas é mais ou menos para quem lembra como é que calcula essas resistências nos circuitos elétricos, mais ou menos lá para o capítulo de eletromagnetismo, o processo é similar. Eu tenho mais ou menos este ponto, não é? Onde a minha temperatura vai funcionar como se fosse um potencial, não é? E vou ter aqui uma primeira resistência, não é? Que vai ser a resistência, por exemplo, do ar. Se for o ar, é um exemplo que estou a dar. Pode ser água, pode ser qualquer fluido. Então, e aqui tenho uma determinada temperatura. Depois, de seguida, tenho a resistência do segundo material. E quando chega neste ponto de junção, conseguem perceber que temos dois materiais em paralelo. O que significa que há uma distribuição. Tenho aqui uma resistência, não é? E tenho aqui outra resistência. Portanto, depois volta-se a unir, não é? Que é neste ponto que a gente quer saber qual é que é a temperatura. E volto aqui a ter uma outra resistência. Aqui tenho uma outra temperatura. Depois aqui tenho um outro meio. E tenho a temperatura infinito 2, não é? Neste caso a temperatura do fluido. E aqui é a minha temperatura infinito 1. Agora aqui tenho a resistência 1. Resistência, até posso chamar simplesmente de RA, não é? Aqui vou chamar de R1. Aqui vou ter R2. Aqui vou ter R3. E aqui vou ter R4. E simplesmente aqui vou chamar de RB. Agora vamos dar procedimento ao cálculo dessas resistências. A resistência 1. A resistência 1. Aqui vai ser igual. A resistência 1 é simplesmente a espessura dessa parede, que eu vou chamar aqui, praticamente essa dimensão, pode chamar simplesmente de LA. Não, resistência 1, podemos começar pela resistência A, porque temos também este material, ou praticamente temos aqui um fluido. Então, vou começar pela resistência A. A resistência A, não é? Neste caso ali ocorre uma convecção, porque é entre um fluido e uma superfície. Então, vai ser simplesmente 1 sobre o coeficiente de convecção do primeiro ambiente, vezes a área 1 de penetração, que é esta área. A área lateral, não é? Não esta área frontal, é a lateral. Vou só projetar isso aqui. Tem uma determinada área lá. Então, substituindo aqui os valores, eu tenho simplesmente 1 sobre a resistência, ou seja, o coeficiente de convecção 1, que é de 10 vezes a área 1. A área 1, ou a área de penetração aqui, é igual à área 1, que é praticamente de 2. Portanto, eu tenho 1 sobre 20. Agora, vou calcular simplesmente a resistência R1. R1, agora, trata-se de condução. Condução quando a transferência de calor é entre materiais sólidos, ou ocorre num material sólido. Portanto, se temos um material sólido, agora temos já outra fórmula, que é para materiais sólidos. Temos a espessura, que eu posso chamar de X1, sobre a condutividade, não é? Ou a resistência de ou a condutividade vezes a área 1. Portanto, o X1 para mim é essa espessura, não é? Essa espessura. Percebam que quanto maior essa espessura, altera alguma coisa aqui. Mas também quanto maior a área de penetração, menor é a resistência. Então, eu vou simplesmente só substituir aqui e vou ter ali 0,1 vezes o valor da constante aqui, que é de 2,3, vezes a área 1, que é de 2. Então, escrevendo isso aqui, possivelmente aqui ter 0,1
sobre 2,3 vezes 2 dá mais ou menos 4,6, não é? E vou calcular simplesmente aqui a resistência 2. Eu vou ter agora que a resistência 2 vai ser igual a esta espessura, porque é a mesma para este material, tanto para este. É a espessura que eu vou chamar de x2 sobre o K2 vezes a área 2. Portanto, x2 vale 0,2, o K2 vale 3 vezes a área 2, que calculamos aqui é de 1, e vou ter que isso aqui dá 0,2 dividido por 3. Agora vou calcular para o material 3. Vou ter que a espessura é a mesma, é x2, só que agora muda o valor da constante, fica K3 vezes a área 3. Substituindo aqui os valores, eu tenho 0,2, que é o valor da espessura, sobre a constante. A constante agora é de 4,5 vezes a área 3. A minha área 3 é de 1. E vou ter simplesmente isso aqui é 0,2 sobre 4,5. Portanto, agora vamos calcular a resistência R4. Então, vamos ter aqui que R4 agora é um material 4. Vamos ter que a espessura 4 sobre o K4, que é neste caso a condutividade do quarto material, vezes a área 4, que é praticamente igual à área 1. Então, a espessura, simplesmente a espessura é de 0,1, não é? 0,1 sobre o K4, que é de 5,4 vezes a área 4. A área 4 é a mesma que a área 1, é de 2. E a gente tem que isto aqui é equivalente a 0,1 sobre 10,8. Então, vou só calcular estes valores. Eu vou ter aqui para a primeira expressão. Bom, falta-nos também calcular o RB, não é? Portanto, o RB pode ser calculado pela mesma expressão, como trata-se de uma troca de calor entre uma superfície e um fluido. Então, é convecção. Portanto, vamos ter aqui 1 sobre H infinito 2 vezes a área 2, não é? Esta área de saída é esta área lateral, não é? Mais para lá, esta área lateral. Não é? Esta área lateral. Então, vou só para não encher aqui, mas a área é preciso perceber que é lateral. Portanto, vou ter aqui 1 sobre o coeficiente de convecção aqui, que é de 20, vezes a área 2, que é de 2. Portanto, temos aqui 1 sobre 40. Então, vou só calcular aqui, eu tenho 1 sobre 20. Isto aqui dá 0,05 graus Celsius por watts. E vou calcular aqui para a segunda expressão 0,1 dividido por 4,6. Vou ter simplesmente 0,022. É uma aproximação. Estou só a aproximar. E vou fazer a mesma coisa aqui, não é? Para a resistência 2. Fica 0,2 dividido por 3. Eu vou ter aqui 0,067, não é? Graus Celsius por watts, não é? Graus Celsius por watts. Então aqui para a resistência 3 agora eu vou ter 0,2 dividido por 4,5. Portanto vou ter aqui 0,044 graus Celsius por watts. Faço a mesma coisa para a resistência 4. Eu vou ter simplesmente 0,1 dividido por 10,8. Eu vou ter aqui 0,004
9, não é? 9, posso colocar aqui 3 graus Celsius por watt. E faço a mesma coisa para a resistência entre a parede 4 e o meio, não é? Vou ter 1 sobre 40. Portanto, isto aqui dá-me simplesmente 0,025 graus Celsius por watt. Agora temos as resistências. É dizer, agora encontrar a resistência equivalente. Porque eu tenho aqui uma resistência praticamente, tenho essa associação mista. Porque eu tenho aqui essas em paralelo, depois tenho essas em série. O que quer dizer que a resistência total é igual a RA mais a R1 mais essas duas em paralelo, não é? A resistência 2, 3 mais a resistência 4 mais a resistência do fluido 2. Portanto, podemos aqui calcular o R2, 3, não é? Que está em paralelo. A gente pode calcular isso aqui como resistência 2 vezes resistência 3 sobre resistência 2 mais a resistência 3. Resistência 2 equivale a 0,067, não é? Vezes a resistência 3, que é de 0,044, sobre a soma, que é 0,067 mais 0,044. Então, temos aqui 0,067 vezes 0,044, dividindo isto por 0,067 mais 0,044, a gente tem um resultado de que R2, 3 equivale a 0,026 graus Celsius por watt. Portanto, voltando aqui, a forma da resistência total, a gente agora pode escrever que a resistência total equivale aqui a 0,05, que é o valor de RA, mais o R1, que é de 0,022, mais a resistência deste paralelo, que a gente calculou aqui, que é de 0,0266, mais o R4. O R4 equivale a 0,0093, mais a resistência do segundo meio, não é? Da interação entre a parede e o segundo meio, que é de 0,025. E vamos só calcular aqui o equivalente. 0,22 mais 0,0266 mais 0,0093 mais 0,025. E temos que a resistência equivalente é de 0,1329 graus Celsius por watt. Agora o que a gente quer saber, aqui é o calor transferido. Portanto, é como se eu quisesse calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos. Agora o que eu posso fazer? Como isso aqui já não é necessário, portanto eu posso apagar só esta parte. Posso apagar só esta parte, não é? Eu sei que, não é? A resistência total é igual à diferença de temperatura entre esses dois meios sobre o calor total conduzido. Mas eu quero o calor total, não é? Então vou dizer calor total, essa diferença de temperaturas sobre a resistência total. Portanto, o calor transferido entre esses dois meios vai ser Q igual, não é? A diferença das temperaturas. A temperatura do ambiente 1 menos a temperatura do ambiente 2 sobre a resistência total. Portanto, temos que este calor, não é, vai ser igual a 200 menos 40 sobre a resistência total, não é,
que equivale a 0,329. Isto aqui dá-nos um valor de 1203,91 watts. Portanto, temos este que é o calor total transferido, não é? E agora precisamos calcular a temperatura neste ponto. Mas conseguem perceber que, como essas duas resistências estão em série, então o calor que passa daqui é o mesmo. E temos que, quando ele chega neste nó, divide-se, não é? Divide-se. Portanto, vou só ampliar esta parte. Vou só ampliar esta parte, não é? Portanto, tem o calor que passa pela resistência 3, este passa pela resistência 2, e esse é o calor total. Portanto, pela lei dos nós, tenho que o calor total é igual ao calor do ponto 2 mais o calor do ponto 3. E se eu for arredondar esta malha, que eu posso chamar de alfa, eu tenho que a Q2 vezes a resistência 2 vai ser praticamente igual a Q3 vezes a resistência 3. Portanto, de uma das equações aqui eu posso isolar uma das variáveis, por exemplo, que vou considerar minha equação 1, equação 2. Da equação 1 posso dizer que Q3, não é igual ao calor total menos o Q2. Isso é da equação 1. E se eu vier substituir isso na equação 2, tenho que Q2 vezes R2 é igual ao Q3. A Q3 é igual ao calor total menos o calor 2 vezes a resistência R3. Distribuindo aqui, eu terei que Q2 R2 é igual ao calor total vezes a resistência R3 menos o R3 vezes o Q2. Portanto, posso passar isto para o outro membro e terei aqui que o Q2, não é? Colocando em evidência de vez, fica R2 mais R3. Isto é igual ao calor total vezes R3. Portanto, eu posso apagar esta parte de cima. Esta parte já não interessa. Eu posso apagar esta parte de cima. E simplesmente, não é? Isolando aqui o Q2, teremos que Q2 é igual a R3 vezes o calor total sobre a soma das resistências, sobre R2 mais R3. Tínhamos ali o valor, deixa eu só recordar, era 1203,91, tá bem? Este era o calor total, é que acabei apagando. Mas o calor 2 será igual à resistência 3. Resistência 3 é esta aqui, dá 0,044 vezes o calor total, que é de 1203,91 sobre o R2. O R2 vale a 0,067 mais o R3, que é de 0,044. E colocando isto na máquina, temos que o calor 2 é de 477,23 watts. Portanto, se eu já tenho o calor 2, agora eu consigo percorrer esta, eu posso percorrer mais ou menos já esta resistência, venho assim e chego até aqui, consigo determinar a minha temperatura. Portanto, o que é que eu posso fazer aqui? Deixa eu só apagar esta parte, que já não interessa. O que precisava mesmo determinar era saber quanto de calor passa daqui, porque quando chega aqui é uma separação, que chega o calor, então separa-se, dependendo da quantidade dos materiais. Portanto, eu terei aqui a temperatura deste ambiente menos, estou a procurar, menos a resistência. Portanto, menos a resistência RA vezes o calor que passa daqui é o calor total, porque isso está em série.
menos a resistência R1 vezes o calor total, não é? Depois venho assim, eu vou dizer menos a resistência R2 vezes o calor 2. Isso aqui é exatamente a temperatura de junção. Vou chamar de T. Portanto, a temperatura de junção é igual à temperatura do primeiro ambiente, que são 200, menos a resistência RA, que é de 0,05, vezes, deixa eu só colocar isso em evidência, posso só colocar aqui mais a resistência R1, que é de 0,022, vezes o calor total, calculamos lá, eram de 1203,91, menos, não é? Menos aqui a resistência R2, que é de 0,067, vezes o calor 2, calculado aqui, são 477,23. Portanto, vamos só colocar isso na máquina. 200 menos 0,05 mais 0,022 vezes 1203,91 menos 0,067 vezes 477,23. Portanto, temos que a temperatura aqui nesta junção são 81, ou a temperatura é de 81,34 graus Celsius. Mas também podia-se fazer o contrário. Começando deste ponto, caminhando para aqui, teria-se o mesmo resultado. Aí já podem fazer como confirmação para quem quiser, não é? É só percorrer o caminho contrário, não é? Seria T infinito 2 menos RB vezes o calor que passa aqui ao total, menos o R4 vezes o calor total. Isto também nos daria a temperatura de junção. Portanto, por aqui vou terminar o exercício. E pessoal, peço que subscrevam-se no canal e deem um like nos nossos vídeos para que possam ajudar o canal a crescer. Obrigado.